o pessoal ia entrando. O bom é que nós já estamos aqui com o nosso convidado, o Wilson, aqui o Wilson Mello, aqui com a gente, já o presidente de todas as entidades aqui, começando pela nossa querida Gisele, que já está aqui também, está o Eduardo Saluzzi, também do MDA, o Hugo Leonardo, DDD, o Renato, peraí, os Renatos, né, que é o melhor, né, os Renatos e seus bucletes, né, então, o Renato Cury da ASP e o Renato Silveira aqui do IASP, tá, gente? Mas daqui a pouquinho a gente já vai começar aí, vamos dar só um tempinho aqui, é mais para o pessoal poder começar a fazer a entrada, tá? Mesmo. Espera aqui. Olha, você viu que rapidamente nós abrimos, já estamos aqui com mais de 120 pessoas aqui que já entrando aqui. Então, isso é um bom sinal, em menos de 30 segundos, né, gente? Então, é isso que dá ser bonito, né, Wilson? Eu tenho certeza que não é por mim. Eu acho que é o tema que está despertando o interesse de muita gente. A pontualidade é uma grande vantagem, né, esse novo mecanismo de encontros aí, reuniões, né? Impressionante. Esse eu acho que é um dos legados, viu, Saluzzi? Porque eu nesses últimos dias, eu tenho até comentado, né? Poucas reuniões atrasam. Muito poucas reuniões atrasam. As pessoas, de alguma maneira, se disciplinaram a entrar no horário das reuniões pequenas, reuniões grandes, apresentações, lives, mas eu acho que isso vai ser uma quebra de paradigma importante, um dos legados aí dessa pandemia. Muito bom. Wilson, nós combinamos que nós vamos esperar assim, uns 3 minutinhos, 4 minutinhos só para dar o início, porque é aquele negócio, aquela dificuldade muitas vezes da pessoa achar o link, onde é que está o link, deixa eu entrar, tudo isso. Então, por essa razão aí que nós vamos dar esse tempinho, acho que de uns 3 minutos, que nós combinamos aqui. Mas eu já estou vendo aqui que entraram grandes amigos aqui, Wilson, que muitas das pessoas que conhecem, que já se manifestaram aqui no chat, a Taube, temos aqui o Zalaf também, Cagé, o Maurício, fala. A sua voz está modulando, acho que é a sua internet. Minha internet? Alô, alô, deixa eu ver aqui como é que está de entrada da internet, só um minutinho. Engraçado, eu estou com um sinal alto da internet. Está falhando muito, gente? Eu estou conseguindo ouvir bem. Então é a sua, Wilson. Não vem falar mal da minha, não, entendeu? Eu te ouço bem também. A minha tá boa. Deve ter sido algum problema aqui na hora que eu coloquei o chat para ver que as pessoas. Então deve ter sido isso, tá, Wilson? Mas é legal aqui que eu estou te falando aqui, que estão entrando aqui, amigos da Clemência, o Walter já entrou aqui também, o Pedro Ilco, e muitos outros aqui também. O Torquato, olha, o nosso querido Torquato aí, seu vice-presidente, nosso ex-ministro da Justiça está aqui também. Torquato, forte abraço, Torquato. Aqui. Temos um ministro da Justiça na área, importante. Exatamente, olha. Agora a responsabilidade aumentou. Você viu? Pedro Zanota entrou também, você está vendo? Sua moral anda boa aí mesmo, hein, Wilson? São os amigos querendo dar audiência. Deve estar todo mundo com o áudio desligado, é isso que você está querendo falar, né? Só vai deixar lá para dar aquela impressão, olha, entrei, registrou a presença, né? É que no padrão webinar, as pessoas ficam com o áudio desligado mesmo, né? Eu acho. Exatamente, a gente faz isso. Estamos dando aqui, quantos minutinhos? Já estamos dentro dos 3 minutos. Esperar subir mais um pouquinho, mais 2 minutos, né? Vamos esperar mais 2 minutos, né? E a gente começa às 5h05. Então tá bom. E Silvia, a nossa audiência subindo também pelo YouTube, como é que está indo? Indo bem lá também? Sim, também, Cagé. Tá Temos ótimo. 30 pessoas agora e subindo. Tá começando. Tá bom, tá. Aqui nós já estamos com um número bem superior aqui, para mais de 200 pessoas já no nosso aqui. Mas vamos esperar, que é aquele negócio do time mesmo, né?
Bom. O que vocês acham, gente? Vamos dar início, então? Acho que sim, né? Vamos lá. Bom, que já são 17h05. Então, boa tarde a todos aqui. Para a gente é um motivo, uma razão de grande alegria estar com o Wilson Mello aqui conosco, aqui, que aceitou aqui o convite das nossas entidades, né? Hoje eu estou aqui puxando a palavra aqui, que hoje nós batemos um papo previamente entre as entidades, tudo isso, os presidentes falaram, não, Cajé, toca você o começo aí, porque como você fala bastante, a gente deixando você falar no início, depois você cala a boca e fica quietinho. E é isso que eu pretendo fazer aqui hoje, tá bom, gente? Bom, nós vamos começar aqui, então, aqui falando um pouco do Wilson Mello, né? O Wilson é formado em Direito, tá? Pela PUC de São Paulo, né? E o Wilson, ele tem uma longa trajetória aí. Eu tenho a felicidade de conhecer o Wilson já há muitos anos, eu nem vou falar quantos, mas nós começamos juntos como estagiários no Machado e Meyer, né, Wilson? E depois o Wilson também foi tomando seu espaço lá no escritório, tudo isso, foi efetivado como advogado, depois sócio, e nós tivemos a felicidade de tê-lo conosco ali, trabalhando conosco durante 15 anos, tá? Depois ele iniciou uma carreira executiva no Walmart do Brasil, né, como vice-presidente de assuntos corporativos, e logo na sequência, assim, depois ele foi tomando realmente aqui a liderança em diversas companhias, aqui, entidades setoriais, tá? Foi diretor jurídico também de novos negócios da Tishman também, então a experiência do Wilson não está restrita exclusivamente à área de serviços, inicialmente com advocacia e depois com varejo, falando ao Walmart, mas sim também, vocês veem também aqui pela experiência dele também na construção civil, depois a BRF, a última dele foi como vice-presidente também da Danone, aqui no Brasil, até que ele aceitou o convite do governador do estado de São Paulo para presidir a Invest São Paulo. Eu quero aproveitar que já que nós estamos falando aqui da Invest São Paulo para mandar um forte abraço para o Torquato Jardim, nosso ex-ministro da Justiça, hoje vice-presidente da Invest São Paulo, que está nos assistindo também aqui. E o Wilson tem uma coisa muito legal, ele tem uma longa história também na vida associativa, tá? Ele foi conselheiro da nossa AASP, né, Renato? Aqui também, e com uma forte atuação, tudo isso. Depois participou da CNI, foi vice-presidente da Associação Brasileira de Supermercados, foi membro da diretoria da Associação Brasileira de Anunciantes e presidente do Conselho Diretor da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, né? Então, vocês percebem claramente que o Wilson, assim, ele tem essa forte atuação na vida associativa, que é isso que é muito importante aqui para todos nós, né? E tendo em vista essa experiência do Wilson, essa dinâmica dele, quando se instalou o problema da Covid aqui no Brasil, principalmente no estado de São Paulo, e imediatamente o governo criou esse Comitê Empresarial Econômico do Governo do Estado de São Paulo. E o Wilson é membro desse comitê, tá? Que foi estruturado aí para enfrentar a Covid-19, né? E ele foi o responsável pela interlocução com diversos setores, com setores de máquinas e equipamentos, serviço, têxtil, confecção e calçados, né? Acho que confecção e salgados foi meio para puxar a sardinha para o lado que ele é de Franca, viu, gente? Mas tudo bem, não tem problema não, né, Wilson? Mas o Wilson, então, e eu acho que é uma coisa aqui que nós temos que fazer um agradecimento, eu vou fazer em nome de todas as nossas entidades aqui, que tão logo ele assumiu esse encargo, sim, porque isso foi um encargo, uma coisa muito difícil nesse momento, o Wilson não esqueceu das suas origens, tá? Das suas origens. Imediatamente ele nos procurou aqui para conversar, não só assim com o setor de serviços, mas ele ficou muito preocupado com a advocacia acima de tudo. Então, nós reunimos todas as entidades aí para essa conversa inicial com o Estado de São Paulo, que elas foram aqui, não foi só um bate-papo de uma única vez, né, Wilson? Foram diversas reuniões que nós tivemos com as entidades, ajudando naquela construção de um protocolo que pudesse ser feito para a retomada das atividades de serviços, especialmente ligado à advocacia. Wilson, eu já vou passar a palavra para você, e logicamente, porque está todo mundo curioso para ouvi-lo, mas antes eu tenho que fazer uma provocação para você, né, Wilson? É aquele negócio, como nós vínhamos falando, você estruturou, trabalhou tanto para todos os setores, não teria sido melhor passar o bastão para as prefeituras com as regras gerais por setor? Né?
Porque a gente percebe o seguinte, que muitas empresas, escritórios de advocacia, o comércio, eles têm atividades em diversos municípios, tá? E não seria melhor ter um padrão e depois só adotar algumas particularidades por município de acordo com a sua realidade no momento da retomada? Então, essa é a minha provocação, aí que eu espero aí que, na sua exposição, no momento oportuno, você faça os devidos esclarecimentos. Porque eu sei, Wilson, nós estamos naquele dilema do caipira, né? Que diz que o pasto está harto para capinar, né? Baixo para roçar e molhado demais para queimar, né? O que nós vamos fazer? Wilson, a palavra está inteiramente com você. Mais uma vez, muito obrigado, Wilson. Bom, Cagé, obrigado a todos aí que me convidaram, todas as entidades. É um prazer muito grande poder não só falar sobre o Plano São Paulo, mas falar sobre o Plano São Paulo para a minha casa, né? Por mais que eu tenha buscado outros caminhos na minha vida profissional, eu sou um advogado, continuarei sendo advogado, e sempre com muito respeito por essa categoria, que é a categoria que eu abracei como carreira, mas principalmente que tem um papel fundamental na sociedade brasileira. Eu acho fundamental que a gente mantenha esse diálogo. O Estado de São Paulo sempre esteve aberto no diálogo de uma forma geral, mas também com uma categoria super importante para a defesa da democracia, para a defesa dos direitos da sociedade de uma forma geral. Então, é um prazer estar aqui. Eu vou compartilhar com vocês aqui uma apresentação, ela vai ser o meu guia para esse bate-papo. Depois nós teremos oportunidade para perguntas e respostas. E, Cagé, essa sua provocação é uma provocação justa, eu vou respondê-la ao longo da apresentação, e foi isso que a gente, de alguma maneira, fez. A gente criou alguns tipos de uma moldura, né, um pouco de um regramento geral, mas a gente passou muito da liberdade, delegou muito do poder decisório para os municípios, para os prefeitos. Então, eu vou aqui dividir com vocês a apresentação e, a partir dela, eu vou fazendo os comentários. Acho que todos veem? Sim. Ok, então eu vou minimizar aqui o vídeo. Bom, eu quero começar, na verdade, a nossa discussão falando um pouco de como que nós chegamos nesse momento que hoje é o tal Plano São Paulo. Quando nós começamos nós tivemos o primeiro caso de Covid aqui no estado de São Paulo, a primeira iniciativa do governo foi criar um centro de contingência. Seria um grupo de especialistas, de técnicos, aqui está a formação de cada um deles, que auxiliaria o governador e os secretários de Estado a enfrentar essa pandemia. Então, desde o primeiro momento, a nossa principal preocupação foi criar uma estrutura da ciência que pudesse orientar o governo de São Paulo nas suas decisões. Nós sabíamos que enfrentaríamos o desconhecido, enfrentaríamos algo que jamais foi enfrentado por ninguém, então nós precisaríamos da ciência e do conhecimento técnico ao nosso lado. Como é que funcionou a questão do isolamento social, né? Primeiro, o comitê de contingência, ele foi muito claro em dizer que nós tínhamos como a única ferramenta eficiente para a proteção dos cidadãos era o isolamento social. Nós não estávamos combatendo o vírus, nós estávamos combatendo a propagação, a velocidade da propagação do vírus, com isso nós precisaríamos tomar medidas para que nos ajudasse nesse processo de enfrentamento do vírus e de uma forma como endereçar a questão da pandemia. O isolamento social, então, na ausência de uma vacina e de um remédio contra, nós tínhamos que administrar a doença e, ao mesmo tempo, diminuir a sua propagação. Então, veja que nós começamos lá em março
com algumas recomendações de fechamento temporário. Todas essas recomendações foram seguidas pelos setores impactados. E aí, no dia 24 de março, nós demos início a uma quarentena. Esse isolamento social e essas medidas de restrição e essas medidas que colocaram a população em isolamento social, elas tinham dois objetivos. O primeiro deles, diminuir a velocidade da propagação, mas tinha também como objetivo permitir que o Estado se preparasse para enfrentar os momentos mais críticos dessa pandemia. Então, nós tínhamos a sensibilidade, nós tínhamos aí o conhecimento de que, em algum determinado momento, nós teríamos um incremento e uma velocidade mais rápida do vírus, e nós tínhamos que nos preparar para isso, principalmente na parte da estrutura do Estado. Então, esse isolamento não nasce apenas como uma decisão que não teve nenhum embasamento científico. Nós buscamos, na verdade, com o isolamento, diminuir o que eles chamam de achatar a curva de contaminação e, ao mesmo tempo, preparar o Estado para combater essa crise. Esse é um quadro de hoje. Então, se vocês olharem aqui, esse é a situação de São Paulo, do Brasil e de alguns outros lugares do mundo, só para que vocês tenham a noção do que eu estou falando. Nós temos uma curva em São Paulo, que é uma curva que ela está abaixo da curva do Brasil, mostra que o nosso esforço aqui ele tem dado bons resultados. Nós temos hoje aproximadamente 110 mil casos, enquanto o Brasil tem 515, ultrapassamos já a China no número de casos, mas veja que a nossa curva hoje é uma curva que dobra casos a cada semana, porque se você não fizer nada, veja que aqui você tem curvas que levam, os casos dobram a cada dia, a cada 2 dias, a cada 4 dias, e nós estamos aqui, São Paulo, com uma curva que dobra a cada semana. No início da pandemia, São Paulo era responsável, lá no início, por 68% dos casos e 68% dos óbitos. E aí, com as nossas medidas de isolamento, a gente foi preparando o Estado e foi fazendo com que a curva se achatasse e nós tivéssemos, no dia 15 de abril, 39% dos casos e no dia 25 de maio, 22% do número de casos e 26% do número de óbitos. Isso mostra que, de alguma maneira, São Paulo soube controlar o ritmo da pandemia, enquanto ela crescia em outros estados, a gente conseguiu controlar e fez com que esse percentual fosse muito em função do isolamento, da quarentena, levando São Paulo a um patamar menor em comparação ao início da pandemia aqui no Brasil. Veja que aqui é um quadro, é difícil a gente falar em teoria, mas os estudos mostram que sem o isolamento social, São Paulo teria atingido 950 mil casos. E hoje nós temos 110 mil casos. Quando esse slide foi feito, nós estávamos com 84 mil casos. Então, o isolamento, a quarentena, ela rendeu bons frutos e ela foi muito importante para que a gente pudesse, então, achatar essa curva de contaminação. Com relação a óbitos, a mesma coisa. Veja que, se nós não tivéssemos feito a contenção do número de casos, nós teríamos, pela proporção e pelo percentual de mortes, um número muito maior de mortes. A gente estaria falando em aproximadamente 75 mil mortes, e hoje nós estamos aí com algo perto de 7.600 mortes aqui no estado de São Paulo. Isso é baseado na ciência, tem aqui dados estatísticos e estudos que permitem essa conclusão, mas o fato aqui que eu queria só mostrar para vocês é que o isolamento social, esse longo período que a população do estado de São Paulo
se sacrificou para que a gente pudesse passar por esse período, não foi em vão, foi um sacrifício individual e coletivo que trouxe bons frutos, que trouxe bons resultados e que a gente pode, sim, dizer que o isolamento social e a quarentena foi a decisão correta naquele momento. Além de nós achatarmos a curva, como eu mencionei para vocês, nós tínhamos também um outro objetivo, que era preparar a estrutura de saúde do Estado de São Paulo. Nós precisávamos estar mais preparados para enfrentar esse momento, que era o momento em que a pandemia teria números maiores, números expressivos. Então, nesse período em que a população de São Paulo se sacrificou e ficou em casa, em que o comércio fechou, em que os shoppings fecharam, em que nós tivemos uma redução drástica da atividade econômica, ela, além de achatar a curva e permitir que a gente tivesse um ritmo e uma velocidade muito menor de contaminação, ela também deu tempo para que o Estado de São Paulo pudesse se preparar. Hoje não existe nenhuma pessoa no Estado que não tenha acesso ao tratamento. Essa doença, se as pessoas tiverem acesso ao tratamento, o índice de letalidade dela é baixo. A cada 10 pacientes, 9 se recuperam se tiverem acesso ao tratamento adequado. E é isso que nós estamos fazendo aqui no Estado de São Paulo. As pessoas terão o seu tratamento adequado, terão acesso a esse tratamento eficiente, e esse foi o grande objetivo, e por isso esse sacrifício foi muito importante. Nesse período, nós conseguimos dobrar o número de leitos de UTI, de 3.600 para 7.200. Nós abrimos 7 novos hospitais, sejam eles de campanha provisórios, como hospitais definitivos. Foram contratados 6.300 novos profissionais, adquiridos 3 milhões de testes e 600 novos respiradores, de um lote de 3.000 respiradores que foram comprados pelo Estado de São Paulo, já foram recebidos. Então, um respirador significa um leito de UTI. Não dá para você ter um leito de UTI sem um respirador. Então, o nosso grande desafio foi a compra desses respiradores. A concorrência era global, a concorrência era mundial. A logística do mundo ficou caótica. Nós tivemos que, inclusive, fretar um avião para buscar parte desses equipamentos. Eu brinco que, quando isso acabar, eu vou escrever alguns livros, ou vou escrever um livro com vários capítulos. Com certeza, um dos capítulos será o capítulo da compra dos respiradores, da quantidade de propostas que nós recebemos, como que a gente fez um processo todo de compliance para fazer essas aquisições e ter a certeza de que o Estado não teria problemas na parte de equipamentos, em especial respiradores. Uma vez que nós temos o isolamento e a quarentena cumprido o seu papel no sentido de achatar a curva e permitir que o Estado tivesse condições, a sua estrutura de saúde estivesse apropriada para que a gente pudesse enfrentar essa epidemia, nós, a partir daí, tivemos condições de colocar em marcha um plano que nós vínhamos discutindo desde o início da pandemia. Quando, no início dessa apresentação, eu falei sobre o comitê de contingência, que era a ciência médica nos ajudando no combate à pandemia, mas no mesmo momento em que foi criado o comitê de contingência, foi criado também o comitê econômico. Esse comitê econômico, num primeiro momento, ele era formado pelo vice-governador Rodrigo Garcia, pelo secretário de Fazenda Henrique Meirelles, a secretária de Desenvolvimento Econômico Patrícia Elli, o Nelson de Souza, presidente da Desenvolve São Paulo, que é o Banco do Estado, e por mim, como presidente da Invest São Paulo. Então, nós 5, desde o primeiro momento, nós vimos trabalhando num plano que era o plano da retomada gradual e responsável da atividade econômica. E um plano, como vocês vão ver aqui logo mais, um plano de longo prazo, tendo medidas de curtíssimo prazo, medidas de curto, médio e medidas de longo prazo. Então, esse Plano São Paulo, que vocês vão ver agora no detalhe, ele começou a ser construído em paralelo ao combate à pandemia, para que a gente, num momento adequado, a gente pudesse, sim, ter esse plano implementado, e é um plano que foi construído a muitas mãos. Mais recentemente, coisa de, acho que 6 semanas, 4 semanas atrás,
novos integrantes foram incluídos nesse comitê, um grupo de economistas do setor privado que veio pro bono trabalhar conosco nesse comitê, a Ana Carla Abrão, da Oliver Wyman, coordenando o lado dos economistas, junto com Alexandre Schwartzman, junto com o Pércio Arida e o Eduardo Haddad, da USP e da FIP. Então, esse é o grupo que trabalhou nesse plano que eu vou começar a mostrar para vocês. Então, uma vez que a parte da saúde, o controle da velocidade da propagação, a estrutura de saúde estava pronta, nós tínhamos, portanto, condições de iniciar de uma forma muito lenta, de uma forma gradual e responsável, o Plano São Paulo de retomada da economia. E esse plano ele tem 6 pilares. 3 pilares na saúde, 3 pilares na área da economia e sociedade. O controle da disseminação da doença era um pilar importante, já falei sobre isso, a capacidade do sistema de saúde, e um outro item que não mencionei ainda, que era a questão da testagem e monitoramento da transmissão. Hoje nós temos esse sistema de saúde pronto, em diferentes níveis, a partir das diferentes momentos das regiões, eu vou falar também sobre isso, mas os pilares da saúde estavam aí com a sua implementação já colocada. No lado da economia e sociedade, nós precisamos trabalhar com protocolos específicos para cada setor. Isso foi fundamental para que a gente tivesse a certeza de que a retomada seria feita não só de forma gradual, mas também com muita responsabilidade. Trabalhamos com todos os setores, foram mais de 200 reuniões, todos os secretários envolvidos nas conversas, nas escutas setoriais. É um trabalho muito forte de vulnerabilidade econômica, vou mostrar um pouco isso aqui para vocês, como é que nós definimos quais setores voltam em primeiro lugar e depois outros setores. Nós vamos trabalhar muito forte na questão da comunicação e transparência. Nós precisávamos que a população e a sociedade entendessem o que nós estávamos planejando. E também uma questão de uma abordagem regional. Nós precisávamos definir como é que seria feito, de que maneira nós iríamos fazer essa retomada parcial da economia no estado de São Paulo. Alguns pontos importantes, né? Na questão dos protocolos, nós tivemos aí mais de 150 entidades atendidas, 400 empresas, foram criados mais de 60 protocolos. Nós tivemos, do ponto de vista de comunicação, sucesso no sentido de que a sociedade, a população tem consciência hoje do risco e da gravidade da situação. Nós temos hoje no estado de São Paulo uma adesão de 95% do uso de máscaras, sendo que 100% de utilização no transporte público. E aqui na questão da abordagem regional foi fundamental a criação de um conselho municipalista formado pelos 16 prefeitos responsáveis pelas 16 regiões administrativas do estado de São Paulo. Então, até já endereçando um pouco da provocação e do questionamento do Cagé no início, o papel do prefeito é fundamental nesse momento. Nós precisamos ter a participação dos prefeitos nessa nova fase. Nós estamos, sim, ouvindo os prefeitos, mas também delegando e dando autonomia a esses prefeitos para que eles possam, de uma maneira muito prática, muito realista, interpretar a sua realidade na sua cidade, com seus cidadãos, para que a partir daí você possa ter a retomada consciente e gradual da economia. Como é que funciona o Plano São Paulo? Nós temos, na verdade, 5 fases. Todo o programa é baseado em 5 fases. A fase 1 é uma fase de alerta máximo, então nós chamamos de fase vermelha, e essa era uma fase que nós estávamos nela até o dia 31 de maio. Veja, então, o que aconteceu é que, na sua grande maioria no estado, nós saímos da fase 1 para a fase 2, nós temos algumas regiões na fase 3, mas
nós estávamos todos, o Estado como de uma forma única, estava vivendo a fase 1. O que é a fase 1? É o alerta máximo, é uma fase em que a contaminação ainda está muito acelerada e nós tínhamos apenas os serviços essenciais autorizados a funcionar. Nós temos, depois da fase 1, a fase 2, que é uma fase que nós chamamos de controle, é ainda uma fase de muita atenção, e é importante que todos entendam que o fato de nós termos saído, na grande maioria do estado, da fase 1 para a fase 2, não nos dá a liberdade para fazer tudo aquilo que a gente gostaria de fazer, mesmo aquelas aberturas, e eu vou falar na sequência o que pode funcionar em cada uma das fases, mas nós precisamos ter muita responsabilidade que nós acabamos de sair de uma fase que é a fase de alerta máximo. Então, a população, aqueles que puderem continuar em casa, deveriam continuar em casa. Aqueles que vão voltar ao trabalho têm que fazer isso de uma forma muito responsável, muito controlada. Não há uma liberdade, essa liberdade, inclusive, quando acontecer, que será lá na fase 5, ela vai ser a partir do que todo mundo chama de um novo normal, mas eu chego lá na fase 5. Mas a fase 2, portanto, é uma fase de atenção com um pouquinho mais de liberação. Então, eu vou mostrar para vocês o que acontece da fase 1, em que apenas os serviços essenciais podem funcionar, para a fase 2. Depois nós temos uma fase 3, que essa sim é a fase de flexibilização. É importante que vocês entendam isso, porque somente na fase 3 a gente chama de flexibilização. Hoje nós estamos numa fase 2 de controle, por isso que mesmo aqueles serviços autorizados, aquelas atividades autorizadas, elas têm muita restrição. Elas não podem funcionar de qualquer maneira. Aí nós temos a fase 3, não só uma ampliação do horário de funcionamento, da capacidade de atendimento, mas também a gente inclui outros setores, e eu vou mostrar na tela seguinte. A fase 4 é uma fase em que você tem uma abertura parcial, ou seja, tudo aquilo que estava funcionando vai funcionar com menos restrição ou com nenhuma restrição, até que a gente chegue na fase 5, que é a que a gente chama de uma fase do normal controlado, uma fase em que nós vamos ter que aprender a conviver numa nova maneira no Estado, e no Brasil e no mundo, que é esse novo normal. Então, o Estado, o plano, determina essas 5 fases, sendo que as atividades que receberão flexibilização, elas variam a partir da fase do plano, a fase em que se encontra a região ou município, e a questão dos protocolos. Vejam que eles começam muito rígidos, sendo que na fase 1 apenas os serviços essenciais funcionam e com protocolo no máximo da sua rigidez, até que a gente chegue no momento em que os protocolos serão mínimos ou até mesmo inexistentes. Como é que você faz, como é que a gente construiu o cálculo das fases, né? Então, como é que uma região que está na fase vermelha passa para a fase laranja, passa da fase laranja para a fase amarela e assim por diante? São 2 indicadores da capacidade do sistema de saúde e 3 indicadores da evolução da epidemia. Você tem, então, taxa de ocupação de leitos UTI COVID, são leitos dedicados ao combate ao Covid-19, leitos UTI COVID por cada 100 mil habitantes, para que a gente possa relativizar e entender a necessidade de cada região. E aí você tem números, indicadores da evolução da epidemia. Número de casos, número de internações e número de óbitos nos últimos 7 dias. Então, eu vou também explicar um pouco como funciona essa mudança de fases, mas esses são os indicadores. Para esses indicadores, as mudanças de fase, elas acontecem, em regra, a cada 14 dias, que é um ciclo completo do vírus. Então, nós vamos olhar a cada 14, na verdade, nós vamos olhar diariamente, mas nós vamos fazer mudanças de fase a cada 14 dias. Então, para que para que uma cidade ou uma região que esteja na fase laranja, para que ela possa sair para a fase amarela, a cada 14 dias, nós vamos olhar esses indicadores
e nós vamos pontuar. E é essa pontuação por região que nos leva a indicar que fase está aquela região ou aquela cidade. Isso vale para você progredir de fase, ou seja, a cada 14 dias, em regra, você tem uma alteração. Por que eu digo em regra? Como essa é a primeira vez que nós estamos aplicando esses indicadores, alguns ajustes precisaram ser feitos, eu vou falar um pouco sobre isso, mas pode ser que a gente tenha na quarta-feira, ou seja, 7 dias depois do primeiro indicador, alguma mudança para adaptar alguns erros que haviam nos próprios indicadores dos municípios, 645 municípios no estado. Esses então, são os indicadores para que você possa progredir, mas veja que nós vamos fazer também uma análise diária para que, se a gente perceber que alguma cidade, alguma região teve algum pico, teve algum descolamento no que diz respeito aos indicadores, tanto da capacidade do sistema como evolução de epidemia, nós não vamos esperar 14 dias para agir. Para regredir, isso pode acontecer a qualquer momento, se nós identificarmos uma situação que mereça a nossa intervenção. Então, 14 dias para você progredir de faixa, e a regressão pode acontecer a qualquer momento se o Estado identificar oscilações negativas nesses indicadores. O que funciona em cada uma das fases? Na fase 1, funciona apenas os serviços essenciais, que era o que nós estávamos acostumados. Na fase 2, nós temos a inclusão de atividades imobiliárias, e aí leia-se estandes de venda, a possibilidade de você fazer visitas a imóveis, a venda daqueles estandes em terrenos, então a volta do comércio imobiliário. As concessionárias de veículo, os escritórios, o comércio de uma forma geral e os shopping centers. Na fase 3, além desses que já estavam autorizados à fase 2, nós incluímos os bares, restaurantes e similares e também os salões de beleza. Na fase 4, além daqueles que eu já tinha mencionado e que estavam na fase 3, nós incluímos, portanto, aqui as academias. E vejam que teatros, cinemas, eventos, ficam todos eles para a fase 5 do Plano São Paulo. Uma observação importante para todo mundo aqui que tem filho, a educação na sexta-feira dessa semana, às 12h30, numa coletiva de imprensa, o governador e o secretário estadual de Educação, Rocieli Soares, vão apresentar para a sociedade paulista o plano de reabertura, de volta às aulas, que também será faseada, que tem muito a ver com o que a gente está fazendo dos faseamentos na parte da economia, mas na sexta-feira esse plano será divulgado. Como eu disse, esse Plano São Paulo não é um plano de curtíssimo prazo, ele tem taticamente medidas de curtíssimo prazo, que é o que nós chamamos do momento de resposta. Então, nós temos a trabalhar, estamos nessa fase, a fase da resposta. Depois nós temos um plano de recuperação e depois um plano de sustentação. Eu me comprometo aqui a voltar a falar com vocês quando nós tivermos avançado para outras etapas desse plano que também levam em consideração outros aspectos. Nós temos aqui o plano de recuperação econômica, plano de discussão de questões fiscais, a questão de como endereçar a insolvência e a inadimplência, na arrecadação. Existe uma série de planos que estão sendo tratados e que eu me comprometo a voltar quando nós tivermos mais elementos para poder dividir com vocês. O Plano São Paulo, basicamente, ele trabalha com 5 perguntas, né? Então, quando pode começar esse processo de modulação? Então, vocês viram que nós criamos os indicadores para que a gente possa definir o quando. Então, o quando a partir do momento que você sai da fase 1 para a fase 2, para a fase 3, então nós definimos claramente o quando. Onde nós dividimos o estado em regiões, eu vou mostrar a seguir o mapa. Então nós respondemos a essa pergunta, onde pode haver essa modulação. O que pode ser modulado? Os setores. Nós fizemos uma análise setorial olhando
o impacto que uma reabertura traria do ponto de vista da saúde, mas também do ponto de vista da economia, número de empregos, a vulnerabilidade econômica, isso nós respondemos também essa pergunta. E aí a questão do como deve ser feita essa retomada? Criamos os protocolos, temos protocolos específicos para cada setor, garantindo que essa volta seja uma volta responsável e com o menor risco possível. E a última pergunta era como é que a gente controla esse processo, né? Então, testagem, o isolamento de novos casos, tudo isso faz parte de como controlar esse processo de retomada. Aqui, os setores que nós identificamos como setores de maior vulnerabilidade e criticidade econômica. Então, nós temos aqui serviços domésticos que nunca foram interrompidos pelo decreto, mas houve naturalmente uma reação, seja do empregador, seja do empregado, de não prestar esse tipo de serviço. Academias de beleza, economia criativa, comércio, construção civil. Aí tem um ranking de 15 e depois aqui a priorização que nós fizemos. Então, de um lado, quais são os setores que mais sofreram com o isolamento e com a quarentena e com a pandemia, o que faz com que a gente tenha um problema hoje econômico não é o isolamento ou a quarentena, é o vírus. As pessoas precisam entender isso, né? Não matar o mensageiro. No final do dia, é o vírus que trouxe todo esse impacto econômico. O isolamento e a quarentena foi apenas uma maneira de enfrentamento desse problema. Mas nós criamos aqui, então, a partir da vulnerabilidade e da criticidade, quais são os setores mais impactados e como é que nós vamos voltar com eles, tendo em vista os riscos de saúde que eles trazem. Então, veja que a gente qualificou aqui alguns setores que, mesmo que tenham sofrido muito com o isolamento, com a quarentena e com a pandemia, são setores de muito risco. E aí fica a pergunta, por que a gente abre o shopping center e não abre a academia? Essa foi a análise que foi feita em virtude da capacidade de controle, né? Como é que você vai controlar um shopping center, como é que você vai controlar uma academia e outros setores. Então, aqui, a fase 1, fase 2, fase 3, fase 4 e fase 5. Eu já falei um pouco como funciona isso, né? A questão dos 14 dias para você avaliar o critério, a questão da prerrogativa do Estado de regredir em prazo inferior se nós entendermos que existe algum risco. E esse é o nosso modelo aqui para que você possa avançar de forma responsável no Plano São Paulo. Aqui, São Paulo foi dividido pelas suas DRS, que são os Departamentos Regionais de Saúde. Isso não é uma invenção nossa para o Plano São Paulo, nós simplesmente pegamos algo que existia no Estado de São Paulo, que era a visão por Departamento Regional de Saúde. É assim que nós dividimos o Estado para as ações de saúde há muitos anos, eu diria até há muitas décadas, ou seja, São Paulo é enxergado sob o ponto de vista da gestão de saúde com essa fotografia. Então, nós dividimos o Estado nessas regiões, aplicamos aqueles critérios que eu mencionei anteriormente, e a partir daqueles critérios, nós pintamos o Estado pelas cores da fase em que as regiões se encontram. Então, você vê aqui o município de São Paulo como laranja, a região metropolitana vermelha, eu vou falar um pouquinho sobre a região metropolitana no próximo slide, e as demais regiões. Então, os municípios não são analisados individualmente. Os municípios são analisados dentro da sua região, então você faz a conta dentro da região e você define como a região está performando. Então você tem, mesmo dentro de uma região, algumas cidades melhores e outras piores, mas é a análise global e regional que define as cores. Então, para cada uma daqueles indicadores, nós colocamos as informações e pontuamos. Essa pontuação vai dar um resultado final que coloca esses municípios em alguma cor. Vermelha, laranja, amarela, verde ou azul. Nós não temos no estado nenhuma região ainda verde
ou azul. Com relação à região metropolitana, nós, num primeiro momento, tínhamos definido olhar a região metropolitana de uma forma única, 38 municípios. Depois, analisando, conversando com os prefeitos, com o Conselho Municipalista que foi criado, nós entendemos que seria mais justo que a gente fizesse uma análise da região metropolitana quebrada da maneira como ela é vista na administração também das regionais de assistência à saúde. Então, isso não é algo que foi criado agora para acomodar, já existia uma subdivisão da região metropolitana. O Estado, no primeiro momento, preferiu olhar a região metropolitana como um todo, depois concordou com os prefeitos a fazer uma análise de subdivisão, e aí nós temos a região metropolitana subdividida em 5 regiões, como vocês podem ver aqui, né, leste, norte, oeste, sudeste, sudoeste, e a cidade de São Paulo, que já estava separada. É por isso que vocês ouviram tanto falar sobre a região metropolitana e depois uma mudança na análise dessa área específica aqui no estado de São Paulo. Então, as prefeituras terão autonomia para flexibilizar os setores estabelecidos. O que nós nós fizemos recomendações de como deveria ser feito isso, mas os municípios que estiverem na fase 2, 3 e 4 poderão flexibilizar aqueles setores que eu mencionei. A flexibilização deve ser feita por um decreto do prefeito de cada uma das cidades, orientado por alguns conceitos que eu já mencionei. A questão de você ter protocolos rígidos, você tem como pré-requisito, né, a adesão aos protocolos de testagem, aos protocolos de funcionamento, uma fundamentação científica que a Anvisa, a Vigilância Sanitária do município terá que dar. Nós estamos delegando e dando autonomia aos prefeitos, mas nós estamos exigindo como contrapartida também uma análise científica. Então, o prefeito, para poder liberar, ao fazer o seu decreto, ele tem que ter um parecer de saúde da sua vigilância sanitária, corroborando com a decisão do prefeito. Existem algumas recomendações que foram feitas e que o Estado acredita que precisam ser seguidas, como o tempo máximo de funcionamento, o percentual a capacidade de pessoas, tudo isso faz parte do decreto que foi publicado na sexta-feira ou no sábado. Então, essa era a apresentação que eu queria fazer para vocês. Eu estou aqui aberto a perguntas, eu fiquei olhando a apresentação, não fui ao chat. Peço aí para os nossos organizadores me ajudarem aí como eu devo fazer a partir de agora. Alô, bom, vamos lá, gente. Então, aqui para a gente poder ganhar tempo, tudo isso, né? Eu até preciso me desculpar aqui, porque aí nós começamos ali naquele anseio de logo apresentar o Wilson, e como nós já tínhamos falado aqui, mas aqui nós estamos com os presidentes de todas as entidades aqui, que se uniram aqui mais uma vez para estar ao lado do Wilson, para esse momento, tá? Eu vou começar aqui, Ladies First, com a nossa querida Gisele da Silva Freire, presidente do SINSA, do Sindicato Patronal da Sociedade de Advogados de São Paulo e Rio de Janeiro. Estamos aqui com o Renato Cury, presidente da ASP, o Renato Silveira, também o presidente do IASP, o presidente também do IDDD, o Hugo Leonardo, e também o Eduardo Saluzzi, o presidente do MDA. E agora, Wilson, o esquema aqui nosso de perguntas aqui, já tem o Renato Cury aqui entre nós, aqui já levantou uma manifestação que gostaria de fazer uma pergunta, acho que a Gi também já manifestou, né? Então vamos lá, Renatão, vamos lá você, depois a gente passa para a Gi, e assim a gente vai indo aqui para as perguntas, porque inclusive as perguntas que surgiram aqui, algumas foram mais específicas, Wilson. No caso de saúde, que nós tivemos aqui, como é que eu faço para poder ter acesso aos exames, tudo isso? Eu acho que isso é uma pergunta mais específica, que depois a gente pode aí fazer um encaminhamento dessa aí. Mas eu deixo com vocês aí, por favor, Renato. Então vamos lá, que você foi o primeiro a se manifestar, e depois a gente passa para a Gi, para ela fazer a colocação dela, tá ok? Obrigado, Cagé. Obrigado, Wilson. Aí, agradecer em nome das entidades essa oportunidade de debater aqui, né, esse tema que é tão importante, que gera uma aflição, vamos chamar todos nós que estamos aqui assistindo, e as pessoas querem entender de que forma se dará essa retomada. É claro que
muito especificamente do nosso público, está interessado nas informações relativas aos escritórios de advocacia. Se pudesse comentar em linhas gerais quais seriam aí essas questões. Vamos lembrar que a gente tem gente do estado todo, né? Então, São Paulo, o município de São Paulo pode adotar um procedimento, como você muito bem colocou na tua última tela, e cada prefeito individualmente vai adotar a sua norma ali. Então, seria interessante você fazer uma abordagem em linhas gerais do como se dará essa retomada e o que os escritórios devem observar, né, como requisito mínimo ali, de acordo com o entendimento do Estado. Seu microfone está fechado. Renato, não é. Alguém me colocou no mudo aqui, tudo bem. Essa é uma boa pergunta e me dá a oportunidade de lembrar um fato que é importante. A advocacia sempre foi considerada um serviço essencial. Então, o Estado de São Paulo nunca, nos seus decretos de quarentena, nós nunca impedimos ou dificultamos a atividade dos escritórios de advocacia, dos escritórios individuais, do exercício da advocacia. Óbvio que havia a restrição dos clientes, muitas vezes você tinha dificuldade para obter um documento ou outro, mas o fato é que nós sempre reconhecemos, desde o primeiro decreto, a essencialidade da advocacia. Portanto, nunca foi proibido ou foi feito algum tipo de restrição ao serviço da advocacia. O que acontecia era que você tinha, muitas vezes, acesso aos prédios, de alguma maneira, alguns prédios comerciais que foram fechados ou de alguma maneira criaram restrições. Você tem também algumas dificuldades com relação ao próprio funcionamento da justiça, alguma coisa que aconteceu nesse sentido. Mas agora, cada prefeito vai ter que determinar o modelo que ele considera adequado para o funcionamento dos prédios comerciais. E aí, nesse sentido, estão inseridos os advogados, porque, inclusive, aqueles que trabalham em casa, esses continuam trabalhando de casa. Mas o acesso aos prédios, como será feito a verificação, a medição de temperatura, se a necessidade de como vai funcionar o elevador do prédio, como vai funcionar a saída para o almoço, como é que eu funciono o escritório se eu não tenho o restaurante aberto, porque, veja, a fase 2 permite a abertura dos escritórios de uma forma, na forma do decreto, mas os restaurantes e os bares só voltam na fase 3. Então, você precisa ter essa atenção. Então, o que nós combinamos com os prefeitos? Os protocolos deveriam ser únicos, para que você não tenha que usar um protocolo numa cidade diferente de outro. As empresas, os clientes de vocês, que têm fábrica em um lugar, fábrica em outra cidade, ou que tem um centro de distribuição em uma cidade, em outro, nós pedimos para que os protocolos que foram sugeridos e criados pelo Estado fossem aplicados em todo o Estado. Agora, os prefeitos têm a possibilidade de serem ainda mais restritos, se quiserem, com relação a protocolos. Então, existe uma recomendação muito forte por parte do Estado para que os protocolos sejam únicos e que eles aproveitem o bom trabalho que foi feito ao longo desses últimos 30 dias na interlocução com os setores para que a gente tivesse os protocolos, para que eles sejam únicos em todo o Estado. Mas o horário de funcionamento, como que você vai poder atuar, isso vai depender dos decretos dos prefeitos. Perfeito. Gi, vamos lá, você queria fazer alguma observação, já que eu lembro que você já tinha sinalizado antes também. Wilson, até vou aproveitar aqui o momento, um pouco antes de nós iniciarmos aqui o nosso chat, acho que você não tinha entrado ainda, coincidentemente a gente vem conversando também com a Prefeitura de São Paulo, aqui, todas as entidades aqui, tudo isso. Então, conversamos com o Rubens Rissec, também o secretário de governo, do Bruno Covas, também para ter alguma coisa. Então, nós estamos, então, iniciando também naquela mesma fase dos protocolos, aquilo tudo que essas observações que você fez, e desse diálogo aberto e franco, e está tendo também com o município, está receptivo a isso. Algumas pessoas perguntaram, eu posso fazer por atividade, eu sou individual, eu mesmo que vou ter que fazer? Não, é por setor, é por categoria, né, Wilson? É isso que é importante a gente deixar claro. Não é que cada pessoa vai ter que protocolar na prefeitura o seu plano de ação. Isso será para toda a categoria e assim terá, né? Gi, por favor, desculpa aí de ter tomado o seu tempo, Gi. Não, foi ótimo, e até na esteira do que você está falando. Bom, primeiro, Wilson, obrigada, né? Eu acho que esse encontro é importantíssimo.
Eu estou recebendo tanto o WhatsApp aqui, com uma série de perguntas também, que eu não sei nem se esse tempo vai ser suficiente para, se a gente não vai ter que fazer talvez outro, né? Uma das questões que eu ia fazer, eu acho que você respondeu, que foi ótimo, porque o Renato também adiantou, que era a questão da advocacia como serviço essencial. Alguém fez uma pergunta interessante aqui também, e obviamente eu entendo por quê, porque são os advogados que trabalham com contencioso. Os fóruns estão em qual fase? Esse é um esclarecimento que eu gostaria que você fizesse, né? Isso muito por conta, obviamente, de audiências, etc. e tal. E outra pergunta é em relação à fiscalização. Eu imagino que a fiscalização deva ser feita por órgãos municipais. Eu queria que você esclarecesse isso. Queria saber se isso já foi discutido nesse conselho municipalista, quer dizer, se existe uma diretriz para a fiscalização efetiva dessas medidas. E esses protocolos também, que é um motivo de muita dúvida, eu acho que o Cagé falou, mas é importante reforçar, que são protocolos que os municípios irão definir. Então, acho que esse é um encontro que as entidades aqui vão ter que fazer com o governo municipal, na verdade, né? Mas existe alguma diretriz única? Porque o Cagé disse que as empresas não vão ter que ir lá individualmente no município, mas me parece que o decreto municipal faz essa condicionante, o que me parece meio sem lógica, mas, enfim, acho que tem um protocolo setorial e parece que há um protocolo, sim, individual pelo decreto municipal aqui da Prefeitura de São Paulo. Então, enfim, são essas as minhas dúvidas aqui, as minhas considerações. Bom, vamos lá. Os protocolos que nós criamos, como o Estado de São Paulo criou, são protocolos que estão à disposição de todos os prefeitos, e eles são setoriais. O que o prefeito pode fazer, por alguma razão, é optar por não usar esses protocolos e usar o dele, criar o dele. Não é o que nós recomendamos até para fins de padronização, que a gente tenha esses protocolos setoriais utilizados nos decretos municipais. Veja, a questão de você ter que interagir com o município para pedir uma autorização só acontece hoje na capital. Todos os demais municípios tomaram uma outra decisão. Eles tomaram a decisão de editar os seus decretos e dizer o que as pessoas têm que fazer para poder abrir de forma gradual. Então, essa questão de você ter que negociar com o município, que eu saiba, é exclusivo da cidade de São Paulo, e tem aí uma razão de ser pela questão do tamanho, pela preocupação de você ter uma volta organizada, e também dá uma oportunidade do prefeito poder interagir com cada um dos setores, para que possa, inclusive, tratar de temas que não estão exclusivamente ligados à questão da saúde. Eu vi o Bruno Covas dizendo que a liberação vai depender da garantia de emprego para a mulher, para a mãe. Então, eu entendi que a Prefeitura de São Paulo quer fazer uma pactuação maior com os setores que vão além da questão sanitária, uma preocupação aí até da própria como você poderia voltar. Então, esse é o primeiro, a questão dos protocolos e a questão dessa negociação com a Prefeitura, que é única aqui da cidade. Os demais prefeitos já editaram decretos que explicam como cada um tem que funcionar. Aí, eu vi no chat aqui rapidinho, enquanto vai entrando, vai piscando aqui, dizendo que prefeitos tomaram decisões que são diferentes daquela que foram orientadas pelo decreto estadual. Veja, nós delegamos, nós criamos os parâmetros, nós criamos a questão da necessidade de você ter um parecer da vigilância sanitária local, e aí nós estamos agora dialogando com os prefeitos e fazendo exatamente o que nós estamos fazendo aqui agora, para explicar, porque não é tão simples assim, a partir de um decreto, você entender o que pode, o que não pode, como deve ser feito. Então, nós estamos mantendo um diálogo muito aberto com 645 prefeitos. Para você ter uma ideia, amanhã nós temos, quando vai ser divulgado os novos dados, a partir dos indicadores, né? Lembra que toda quarta-feira a gente diz em que situação está cada uma das cidades, e esse número sai na terça às 8 da noite.
Nós temos reuniões marcadas amanhã, das 8 da noite até as 2 da manhã, com diversos prefeitos para poder explicar para cada um deles o que aconteceu com a cidade, por que ela foi ou por que ela não foi qualificada numa determinada fase. Então, então assim, os prefeitos precisam seguir os parâmetros, né, essa moldura do decreto, e a gente vai precisar, aos poucos, fazer algum tipo de ajuste. Os fóruns, na verdade, eles, como fazem parte da essencialidade da justiça, eles não estão restritos a essas fases, porque eles também são essenciais. Os prefeitos, de alguma maneira, estão tratando com relação a isso. Os prazos voltaram, acho que os prazos voltaram, né? Voltaram. Os prazos voltaram, então você precisa, de alguma maneira, organizar isso. Eu sei que as coisas têm funcionado virtualmente, mas fisicamente também será necessário os prefeitos, no seu decreto, estipularem isso. Não sei se ficou faltando alguma coisa, Gisela. Não, é isso mesmo. Muito obrigada. Eu acho que alguém fez alguma pergunta aqui sobre atividade de risco, pessoas... Deixa eu falar mais duas coisas antes que eu me esqueça. Primeiro, depois eu vou passar para vocês o site que foi criado para que vocês possam dividir com todos os seus associados, porque no site, além da apresentação que eu fiz agora, a gente colocou lá perguntas e respostas, tem ali os protocolos. Então muita gente perguntou aqui a questão dos protocolos, onde eu acho o protocolo, qual é o protocolo dos setores. Todos os protocolos estão lá. Eu até poderia colocar aqui no chat, mas eu não me lembro do site. Eu acho que é planosaopaulo.sp.gov.br/retomada. Foi aquele que você me passou, Wilson? Porque senão eu já peço aqui para a Silvia. Silvia, se você puder colocar para a gente, por favor, tá, Silvia? Acho que alguém já colocou aqui, ó. sãopaulo.sp.gov/coronavírus. É o último do chat. É isso aí. Então, além nesse site, você tem todas as informações, incluindo os protocolos. A outra sugestão que eu vou dar para vocês, eu tenho tempo para a gente ficar mais aqui, mas as perguntas que não forem respondidas, se vocês quiserem depois, ao longo dessa semana, a gente pode fazer perguntas e respostas do que não foi respondido aqui, por escrito, e mandar para os associados, para que a gente não deixe ninguém sem uma resposta, e se essa resposta estiver já no site, fica já respondida, a gente não vai precisar avançar nesse sentido. A outra pergunta que eu vi aqui rapidamente foi com relação ao DETRAN. O DETRAN voltou a funcionar remotamente. Então, nós tínhamos alguma restrição com relação a carros, principalmente veículos usados. Os veículos novos, o próprio governo federal disciplinou a matéria, então você poderia andar com veículo sem placa, você poderia fazer seguro sem o veículo com placa, mas na última semana foi emitido editado um decreto, que trata do funcionamento virtual do DETRAN. Então, hoje mesmo, para aquele setor, que era a questão dos carros usados, a transferência dos carros usados, isso também já foi resolvido, não é mais um problema, e no site do DETRAN você tem essa informação. Acabei de responder, o site do DETRAN. Tem alguém perguntando qual o site. Perfeito. Wilson, nós vamos dar uma passada. Eu sei que o Saluzzi também está querendo uma pergunta aqui. Teve uma pessoa que passou uma pergunta que eu acho que é interessante. Desculpa, Saluzzi, de passar aqui por cima de você, que disse assim, na minha cidade o prefeito pulou do 2 e decretou que nós estamos no 4, né? E aí, Saluzzi, se você quiser já falar, que aí o Wilson já responde as duas, então. Vamos lá. Não, na verdade, acho que tá. Primeiro, novamente, obrigado, Wilson, por abrir esse canal de comunicação e esclarecer todos os que estão nos ouvindo, especialmente os advogados, né? Há muitas dúvidas e acho que esse canal aí fica bastante proveitoso para a gente poder se preparar. Mas eu acho que os dois pontos que eu tinha anotado já foram, de certa forma, esclarecidos. O primeiro era essa questão do descompasso, né? Que é uma preocupação, né? Na pré-pandemia, a gente notou um descompasso muito grande entre medidas do governo federal, do governo estadual, dos municipais, e as pessoas ficaram completamente perdidas, né? Um adia o imposto, outro não adia, outro suspende 2 meses, outro 3 meses, outro paga em 6 vezes, outro só adia para 30 dias, quer dizer, teve que ter uma planilha para poder coordenar tudo isso, né? Eu sei que vocês estão, pelo que eu entendi, sugerindo fortemente aos prefeitos que
que sigam como padrão, né, as orientações do Estado, né, mas eu vi que pelo menos São Paulo, que acho que é a principal cidade aí do Estado, a gente está num sentido inverso e estamos trabalhando para isso também, né, Cagé? Mas acho que era esse o ponto e foi, de certa forma, esclarecido. Se quiser fazer algum comentário adicional, seria interessante. E a outra pergunta que eu acho que é pertinente, alguém colocou aqui no grupo, uma empresa, por exemplo, industrial, que tem uma planta fabril no município, o escritório administrativo em outro, né? Evidentemente, eu penso que deve-se levar em consideração a atividade do estabelecimento para escolher qual protocolo seguir, né? Só para deixar claro aí para os que estão nos ouvindo. E, novamente, agradeço isso. Não, obrigado, Sallusti. Bom, com relação aos prefeitos, como eu disse um pouquinho antes, a gente está numa fase ainda de adaptação e nós vamos conversar com todos os prefeitos para que eles entendam a amplitude do decreto do Estado. Então, a mudança de uma fase 2 para uma fase 4, ela não é uma mudança de caráter municipal. Você tem que seguir os critérios, os indicadores, que são indicadores mapeados e fornecidos pelo setor de saúde. Então, nós vamos dialogar com todos os prefeitos, estamos fazendo isso. Hoje, inclusive, às 10 horas da manhã, nós tivemos uma reunião grande com os 16 prefeitos das regiões administrativas, explicando um pouquinho do processo. Os prefeitos, eventualmente, podem até ter números mais novos, mais recentes, ou números diferentes dos que aqueles que foram fornecidos pelo setor de saúde, e por isso fizeram a sua própria análise a partir dos parâmetros que foram indicados, mas isso será corrigido. O importante é que hoje nós temos critérios muito claros, objetivos, temos um caminho, temos um plano para que a gente possa fazer uma retomada muito organizada e responsável da economia. Com relação aos protocolos, os protocolos são setoriais, independem. Se todos os municípios seguirem os protocolos do Estado, eles são setoriais, ou seja, a indústria vai ter um protocolo, e veja, e eu tenho protocolos por tipo de indústria, então a indústria química tem um protocolo, a indústria de alimentos tem outro protocolo, a indústria de vidro tem outro protocolo, e os escritórios têm outro protocolo. Então, os protocolos dependem menos da jurisdição e mais da sua atividade. Então, nesse caso que você perguntou, a fábrica vai seguir o protocolo do setor industrial que ela está inserido e o escritório vai seguir o protocolo de escritórios de prédios comerciais que o Estado fez e, eventualmente, que até o próprio município pode ter incrementado a partir de alguma peculiaridade que o município tem. Perfeito. Renato Silveira, vamos lá, tá ouvindo? Se você tivesse alguma coisa, alguma pergunta que você tem, a sua, ou tem alguma das perguntas no chat que apareceu que você acha interessante para perfeito. Também queria só inicialmente agradecer a presença de Wilson, já discutimos anteriormente sobre isso. Ele respondeu, a Gisela falando sobre fóruns, eu teria só uma indagação, coisa que já fiz a ele em outro momento. Foi falado também com os ministérios públicos, eles estão dentro de uma lógica municipal, estadual, foi falado individualmente com os vários ramos do Ministério Público, ou como está sendo esta lógica de trabalho? Bom, desde o primeiro momento, desde quando nós editamos o primeiro decreto de quarentena, nós dialogamos fortemente com os poderes, com os demais poderes, com o Poder Legislativo, com o Poder Judiciário e também com o Ministério Público, Defensoria Pública e com os setores como os da advocacia, todos aqui representados, além, obviamente, da OAB. Então, esse estadual, federal, trabalhista, enfim, todos. Estadual. Federal é um outro departamento. Nós não temos... Aqui, apesar de nós comunicarmos sempre o que estamos fazendo para o Ministério Público do Trabalho, para o Ministério Público Federal, o nosso diálogo e o nosso alinhamento se dá com os poderes estaduais. Tá bem. O Procurador-Geral do Estado, tem feito, a Procuradora-Geral do Estado, a doutora Lia Por, tem feito um contato muito próximo com todos, no sentido de explicar o que está sendo feito.
o decreto é um decreto estadual e ele tem sido muito bem entendido pelo Ministério Público Estadual, inclusive algumas cidades você teve uma atuação forte do Ministério Público no sentido de fazer valer os termos do decreto estadual, e a gente continua nesse diálogo frequente com os demais poderes para que todos eles entendam a dinâmica e o escopo do decreto, do novo decreto, que é o decreto que estipula as regras do Plano São Paulo. Perfeito. Perfeito. Wilson, eu vou aproveitar aqui, antes de passar também aí para o Léo, tudo isso também, para o Hugo, perdão. Aqui, é uma das perguntas que surgiram aqui, e que essa é muito frequente, né, Gi? Até nós discutimos isso muito também, Gi, com relação a perguntar, mas qual entidade do setor que é responsável por apresentar os protocolos? É uma associação, é o sindicato dos empregados, é o sindicato patronal? Como que vocês imaginaram esse desenho quando fala assim do protocolo, quem representa aquela coisa? É isso, né, Gil? Minha pergunta está bem clara, né, Gil, com o que nós falamos hoje, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Perfeito. Então, veja, para responder essa pergunta, Cajé, eu volto para a premissa do nosso decreto. A premissa do nosso decreto era criar uma moldura, criar uma regra conceitual básica, e a partir daí os prefeitos tomarem as suas decisões. E nós imaginávamos que os prefeitos, todos eles, simplesmente aproveitariam o que já tinha sido discutido, olhariam para a sua realidade e editariam decretos orientando e determinando como as coisas deveriam funcionar. Isso parece que vale para 640 municípios. O prefeito Bruno Covas, pela peculiaridade da capital, pelo seu tamanho, pela sua especificidade, ele tomou uma decisão que ele quer ouvir os setores. Então, essa situação nós temos apenas na cidade. Se eu entendi bem do prefeito Bruno Covas, além de você ter um processo que está um processo de fast track, quer dizer, um processo mais expresso, você faz, você faz o pedido para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico da secretária Aline Cardoso faz uma análise prévia, manda para a Vigilância Sanitária e depois esse protocolo, esse pedido é analisado e é deferido ou indeferido ou discutido. A pergunta que fica é para setores que não têm uma representatividade muito clara. Então, por exemplo, quando você fala de shopping centers, você tem lá a Abrace, que é a Associação Brasileira de Shopping Centers, que representa 90% do setor. Então, você tem um interlocutor que você consegue falar. Você tem a Associação Comercial, você tem a FEComércio, quando você trata do comércio de rua. Mesmo na questão das concessionárias, você tem uma entidade única, que é a FenaBrave, que é a entidade. Agora, o que fazer daqueles que não se sentem representados por um determinado setor ou que não têm uma representação muito clara? Eu entendi que, para esses casos, a própria prefeitura, após analisar todas as discussões que forem feitas nos demais setores, nos casos omissos ou na situação em que você não tem uma representatividade muito clara, a prefeitura irá determinar e fará no seu decreto a definição de como deve ser feito a abertura e o funcionamento. Perfeito, Wilson. Vamos lá, continuando aqui. Hugo, você quer fazer alguma das perguntas que você tenha visto que tenha sido interesse no chat, ou que você tenha também? Sim, Cajé. Wilson, gostaria de parabenizá-lo pelo trabalho e cumprimentá-lo pela escuta que tem tido as entidades, por esse diálogo muito importante. Eu queria fazer uma sugestão e um pouco à luz do que você já disse aqui, que as prefeituras tenderão a se organizar por regiões, quer dizer, o Estado deu o primeiro pontapé para que essas prefeituras sejam organizadas por regiões. E há também, nesse momento todo, uma guerra informacional, né? As pessoas ficam desesperadas e eu acho que se a informação boa, a informação de qualidade não chegar ao público, efetivamente nós temos menos objetividade no cumprimento desses protocolos e das premissas, tanto do Estado de São Paulo quanto das prefeituras. E eu gostaria de saber se há, por parte do governo do Estado de São Paulo, uma participação, ainda que tenha delegado, e evidentemente isso tem que ser feito no que diz respeito às municipalidades,
se há uma catalisação desse movimento por parte do governo por essas regiões e se há uma uniformidade também da forma como esses protocolos ou esses decretos serão disponibilizados às pessoas, quer dizer, para que todos possam ter o mesmo, para que não surja uma assimetria informacional em relação àquilo que tem sido decidido nas municipalidades e no governo do estado de São Paulo. Bom, Hugo, obrigado pela pergunta. Então, como é que a gente tem feito esse diálogo com os prefeitos? Nós estamos fazendo por meio desse comitê municipalista que foi criado, são 16 prefeitos, que representam as 16 regiões administrativas do estado de São Paulo. Nós temos 18 regiões, departamentos de saúde, então por isso que quando você olha lá o mapa, você tem 18 regiões pintadas no mapa, mas do ponto de vista administrativo, são 16 regiões. Essas regiões, você tem uma cidade, que é a cidade que lidera essa região, normalmente é a maior cidade dentro dessa região administrativa, e nosso diálogo tem sido feito com esses prefeitos, semanalmente em reuniões que acontecem às segundas-feiras, às 10 da manhã, ou de forma quando surge a necessidade. E nós delegamos a esses prefeitos o diálogo na sua região. E aí eu vou confessar para você que tem alguns prefeitos que têm um certo controle, uma certa ascendência e uma certa gestão sobre a sua região, e então esse diálogo tem acontecido de forma muito positiva, e aí a gente consegue efetivamente ouvir a região, e tem prefeitos que seja por uma questão política, seja por uma questão de pessoal, não tem a mesma facilidade na interlocução. Aí, nesse caso, a gente identifica o problema e aí trata individualmente usando os secretários de Estado. Cada secretário ficou responsável por uma região. Então, nós temos um interlocutor no Estado, que é um secretário, que fala com um prefeito, e a partir daí a gente tem essa possibilidade de diálogo recorrente. Como o Cagé falou, eu fiquei com o setor de calçados, porque eu sou de Franca, e eu fiquei com a região de Franca também. Mas é por uma questão de conhecer a cidade, de conhecer o prefeito, de estar mais próximo, e aí facilita. A região de Ribeirão Preto, por exemplo, ficou com o Gustavo Junqueira, que é o secretário de Agricultura, que é de Orlândia, morou em Ribeirão Preto. Então, a gente meio que acabou dividindo assim o Estado, que tem feito esses diálogos. Mas como eu mencionei também um pouco antes, hoje é o primeiro dia do Plano São Paulo, da implementação desse plano. A gente acredita que nos próximos dias, e eventualmente até na próxima semana, a gente vai ter muita conversa, muita alteração, muito ajuste fino, porque não é um plano simples. Vocês perceberam que ele é um plano... veja, um dos indicadores importantes, leitos dedicados à Covid, uma cidade que tem 2 leitos e não tem nenhum leito ocupado, ela tem 100% de capacidade. Entrou uma pessoa, uma só, reduz para 50% a capacidade dela. E aí, do mesmo jeito que se eu monto uma UTI, se eu mando um respirador, eu aumento em 50% a capacidade. Então, a gente tem muito ajuste fino, tem muitos prefeitos que estão dizendo isso, muitos prefeitos dizendo, olha, na minha cidade, eu não tenho nenhum caso, mas como eu sou referência, o único hospital da região é o meu, as pessoas estão vindo de outras cidades. Outro dia, inclusive, um prefeito disse, olha, as pessoas da cidade vizinha, que é de Minas Gerais, estão vindo para cá que tem mais estrutura, eu não posso deixar de atender. Então, todos esses detalhes a gente está tomando cuidado de ouvir para que a gente possa ter a responsabilidade, mas também não seja injusto com nenhuma cidade, nenhuma região. Perfeito, obrigado. É que nós estamos construindo, né? Eu acho que, acima de tudo, o importante é isso, não é o criticar por criticar, mas sim o criticar para construir e participar acima de tudo, né, Wilson? E uma coisa que eu percebi claramente, quer seja o papel, não só eu aqui, mas como acho que todos os presidentes aqui concordam com isso, foi dessa abertura, dessa possibilidade do diálogo, quer seja com o governo estadual e agora também com o governo municipal, porque foi ótimo também, viu, Wilson? Acho que vale esse registro aqui mais uma vez, que tão logo assim, vamos falar assim, houve essa transferência
para os municípios. Imediatamente, aí nós ficamos preocupados, falando, poxa, como será agora todo esse trem? Vamos começar do zero de novo, né? Nós fizemos uma reunião entre nós aqui, mas prontamente já o município também já se colocou à disposição para conversar, para construir, para fazer a coisa acontecer efetivamente, né? Então, eu acho que é isso, gente. Pelo horário, agora são 18h20. Nós vamos fazer o seguinte, Wilson, eu vou passar a palavra um pouquinho para cada um, só para cada um dos presidentes aqui, para fazerem aqui suas colocações finais aqui, rapidamente, tá? Para deixar depois o encerramento, o grande finale para você, efetivamente, tá? Então, eu vou começar com a nossa querida Gisela, porque é ótimo, né? Eu só conheço a Gi há poucos anos, entendeu? E há poucos anos, eu adoro chamar ela só de Gi, porque assim eu não cometo esse erro que eu sempre cometo na hora que eu quero ser muito formal, né, Gi? Então, Gisela, Gi, está com você, querida. Agradecer muitíssimo, Wilson. Acho que foi muito esclarecedor, o trabalho é ótimo. Você já autorizou, então acho que a gente pode também divulgar para as pessoas que acompanharam aqui a apresentação. Acho que para São Paulo fica uma grande incógnita em relação ao protocolo, está todo mundo muito preocupado com isso. Acho que vale, então, de novo, repetir o que o Cagé falou, que as entidades já estão se preocupando com isso, a gente já está trabalhando nisso, não há uma data ainda para, obviamente, sair, porque tudo isso é novo para todos nós, né? Nós confiamos muito nas diretivas do governo estadual, que são muito bem fundamentadas, como você disse, isso nos conforta, né, de que é um amparo técnico, mas, obviamente, vamos ter que ter uma conversa com o governo municipal também, isso já vai acontecer em breve. Muito obrigada, parabéns pelo seu trabalho, é sensacional, muito obrigada por, sempre que a gente precisou de você, você foi muito disponível, e eu acho que isso é tudo que a gente precisa mesmo agora, compartilhar a informação com a maior clareza possível e mostrar para as pessoas que há um trabalho técnico por trás disso e há uma preocupação muito grande para não correr muito, para não prejudicar também. Vamos tentar salvar a economia, os empregos, mas a saúde das pessoas, né? É isso, muito obrigada. Perfeito, Gi. Renato Cury, por favor. Obrigado, Cagé. Wilson, em nome da ASP, gostaríamos de agradecer a oportunidade desse debate franco. Mais uma vez, né, o governo do Estado veio, né, até as entidades representativas da advocacia para ouvir. Nós tivemos, né, fizemos várias sugestões a esse plano, várias sugestões foram acolhidas. Acho que essa oportunidade do diálogo, ela é necessária em momentos como esse, em que todo mundo não sabe, né, o mundo todo ainda não sabe como lidar e como vão ser os próximos passos. Então, a gente, né, aqui, a partir do momento em que essa reabertura for implementada, dúvidas vão surgir. E, efetivamente, né, este canal de diálogo entre prefeituras e governo do Estado, ele tem que estar aberto, ele tem que ser colocado aqui, né, à disposição, como você sempre fez. Eu acho que essa é uma mensagem importante e, acima de tudo, como a Gi colocou, né, a preocupação do Estado em preservar a vida das pessoas. Eu acho que, acima de tudo, nós estamos aqui em busca de um bem comum, que é salvar a vida das pessoas. Depois disso, a gente vai correr atrás das questões econômicas, que são importantes, a gente também está aqui preocupado com todos esses pontos, mas isso precisa ficar muito claro e colocado aqui, que desde o início, desde a nossa primeira conversa, essa foi a preocupação maior, e nós aqui também, todas as entidades irmanadas nesse espírito, e acho que a gente encontrou, né, no governo, esse canal aberto de comunicação. Queria agradecer essa oportunidade, em nome dos mais de 80 mil associados da ASP, essa oportunidade de estar aqui e debater, francamente, esse tema tão caro e tão importante. Obrigado. Renato Silveira, por favor, agora pelo nosso querido IASP também, aqui de tanta tradição. Obrigado, Cagé. Queria também, secundando as palavras já ditas, agradecer muitíssimo ao Wilson, acho que foi mais este momento de debate foi extremamente enriquecedor, e se alguma coisa pode ser dito agora, é que, enfim, as dúvidas são muitas e se acumulam, e só neste espírito colaborativo, tanto das entidades como também do governo, é que pode-se chegar minimamente a um denominador comum que talvez consiga auxiliar a esta reabertura, a esta retomada já planejada. A advocacia, em especial, que
tem tantas peculiaridades, desde grandes escritórios, como pelos quais você já passou, inclusive, como também sociedades de 1, 2 advogados, minúsculas, pequenas, enfim, é um universo de situações completamente díspares. E acho que as entidades, neste espírito de colaboração, podem trazer ao governo a ideia de como lidar com tantos problemas e tantas dimensões diferentes. Por enquanto, só o muito obrigado e mantemos o contato para tentar ajudar e minimizar ao máximo os problemas que com certeza ainda virão. Tá ótimo, Renatão. Mais uma vez, obrigado. Saluzzi... Não, pera, pela ordem alfabética das entidades aqui. IDDD, por favor. Hugo Leonardo. Bom, gostaria de cumprimentar o Wilson mais uma vez pelo belíssimo trabalho, belíssima explanação. Acho que no momento de tanto nervosismo, de tanta insegurança e incerteza, termos critérios técnicos, científicos e muito diálogo e transparência na forma como esses protocolos são conduzidos, eu acho que traz a todos nós alguma segurança nesse cenário de tanta incerteza. Então, gostaria também, em nome do IDDD, Instituto de Defesa e Direito de Defesa, agradecer o governo do Estado de São Paulo, na sua pessoa, e continuar nos colocando à disposição para que novas conversas existam, para que a gente chegue a um bom termo, ao fim e ao cabo de toda essa história que nos marcará de uma forma bastante desafiadora nas nossas trajetórias existenciais e profissionais. Muito obrigado, Wilson. Vamos lá. Saluzzi, por favor. Agora o nosso querido MDA também, por favor, suas considerações aí. Bom, novamente, agradecer, Wilson, pelo empenho. A advocacia está unida, essas entidades todas aqui estão à sua disposição para ajudar, colaborar. Você tem o nosso apoio. Eu acho que o espírito colaborativo que está norteando esse projeto, esse pequeno projeto, é o que deveria orientar todas as ações do poder público em todas as esferas, de toda a sociedade. Eu acho que é a união que vai fazer com que a gente possa vencer esse desafio enorme que nos foi colocado e superar para que a gente possa ter dias melhores o mais rápido possível. Quero agradecer especialmente a você pelo seu tempo, pelo seu empenho, pela sua dedicação, por emprestar toda a sua experiência, seu conhecimento, você que veio da advocacia, para prestar um serviço público de qualidade a nós, cidadãos, e a toda a sociedade. Muito obrigado. Bom, Wilson, então, eu tenho que fazer esse agradecimento a você também, Wilson, aí, não é só pelo nosso laço de amizade, que eu diria assim, que faz um tempinho já, né, Wilson? Então, mais uma vez, então, é o nosso agradecimento, avisar para todo mundo aqui. Tomei o cuidado agora de copiar, eu sei que ela fica registrado, mas eu copiei todas as perguntas que estiveram aqui no chat já guardei aqui comigo também, já guardei o Word aqui, já fiz, então, para efetivamente a gente dar algum retorno para todos, tá? Gente, e o recado seguinte é que nós estamos aí trabalhando, estamos chamando a OAB também para conversar, para ver como é que nós podemos construir da melhor maneira esse protocolo da advocacia, mais especificamente, porque representando a sociedade de advogados, principalmente os SINs aqui, que tem essa representatividade sindical, tudo isso, para fazê-lo também tem, assim como a OAB e todos os demais aqui também, mas nós estamos trabalhando efetivamente unidos. Mais do que nunca, acho que essa é a palavra que nós... E muita calma, não adianta a gente sair gritando por aí exclusivamente, né, Wilson? Wilson, agora eu deixo com você realmente, para você poder fazer aqui o grande finale. Então, agradecer a todas as palavras de todos vocês e principalmente a oportunidade, desde que a gente começou a enfrentar essa crise sem precedente, a nossa grande preocupação era manter o diálogo aberto com o setor produtivo, algo que a gente já vinha fazendo em condições normais. Uma das razões de eu ter aceitado o desafio de prestar um serviço público foi levar para o setor público um pouco da experiência do setor privado, da dinâmica do setor privado, e nós já vimos fazendo esse diálogo muito fortemente com o setor produtivo, e quando surgiu a crise, nós vimos que esse diálogo, que era algo que vinha sendo praticado, seria muito mais importante
porque as incertezas, as inseguranças e principalmente a desinformação, nós vivemos um momento em que existe muita desinformação, existe muita informação errada, muito fake news. Então, esse diálogo é super importante. Então, ter essa oportunidade de falar para mais de 350 pessoas do setor é importante. Eu me comprometo aqui novamente a tentar endereçar de alguma maneira as perguntas que foram feitas. Eu vi, inclusive, uma que piscou aqui no chat sobre pesqueiros. Ainda bem que eu não fiz a pergunta, porque eu não saberia responder. Acho que não passou no radar, e por isso que é importante a figura do prefeito, porque o prefeito vive a situação da cidade, vive a situação local e consegue, inclusive, entender todas as atividades que são feitas aí no próprio município. Mas eu me comprometo a buscar as respostas, continuar esse diálogo, a hora que a gente avançar mais no plano, em novas fases, novos momentos, não só na fase de resposta, mas também quando nós começamos um processo de recuperação econômica, discussão sobre como tratar a economia paulista e brasileira. Eu vou estar à disposição de vocês. O Renato Cury falou uma coisa importante, era necessário a gente focar na questão da saúde, na vida das pessoas. Vários estudos mostram que países que foram mais rigorosos no seu isolamento, na sua quarentena, tiveram um número muito menor de casos e de óbitos, e o impacto na economia foi muito parecido daqueles que tiveram uma atitude mais liberal e que tiveram muito mais mortes e muito mais casos. Então, eu estou convencido de que a decisão de nós sermos mais rigorosos na questão do isolamento foi a decisão correta. Agora também acho que foi uma decisão correta a gente começar esse processo, lembrando que é o início de um processo. Nós estamos ainda numa fase que é uma fase de controle, saímos de uma fase de restrição absoluta, numa fase de controle, não está nada resolvido, nós precisamos continuar firmes no combate, aqueles que puderem ficar em casa, ficar em casa, aqueles que tiverem que trabalhar, respeitar os protocolos, o uso da máscara, o uso do álcool gel. Então, isso é importante, mas foi um prazer poder falar para o setor que é a minha essência. Recebi aqui enquanto eu olhava aqui, alguns WhatsApps de alguns amigos meus inconformados de eu ter perguntado se o prazo tinha voltado ou não, que advogado que não sabe que o prazo voltou ou não, mas eu não faço mais prazo. Então, eu só quis confirmar, eu achava que tinha voltado. Mas eu fico aqui mais uma vez à disposição de todos vocês para que a gente possa continuar esse diálogo muito próximo da advocacia. Tá bom? Obrigado a todos e até a próxima. Obrigado, gente. Boa noite a todos aí. Tamo juntos, sempre. Um abraço a todos.